Segundo Samuel 15, a revolta de Absalão e a fuga de Davi. E sucedeu depois disso que Absalão preparou para si carruagens e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. E Absalão se levantou cedo, e se pôs ao lado do caminho do portão, e assim foi que quando qualquer homem que tinha uma controvérsia vinha até o rei para juízo, então Absalão o chamava e dizia: De que cidade és tu? E ele dizia: O teu servo é de uma das tribos de Israel. E Absalão lhe dizia: Vê, as tuas questões são boas e retas, porém não há homem algum designado pelo rei para te ouvir. Absalão disse ainda: Ah, se eu fosse feito juiz na terra, para que cada homem que tivesse qualquer processo ou causa pudesse vir até mim, e eu lhe faria justiça. E assim foi que, quando qualquer homem dele se aproximava para lhe prestar reverência, ele estendia a sua mão, pegava-o e o beijava. E deste modo fazia Absalão a todo o Israel que vinha até o rei para juízo. Assim Absalão roubou os corações dos homens de Israel. E sucedeu que depois de 4 anos, Absalão disse ao rei: Rogo-te, deixa-me ir pagar o meu voto, o qual votei ao Senhor em Hebrom. Porque o teu servo votou um voto enquanto eu permanecia em Gessur, na Síria, dizendo: Se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, então servirei o Senhor. E o rei disse a ele: Vai em paz. Então ele se levantou e seguiu para Hebrom. Absalão, no entanto, enviou espiões a todas as tribos de Israel, dizendo: Tão logo ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. E com Absalão foram 200 homens de Jerusalém que foram chamados, e eles foram na sua simplicidade e não sabiam de nada. E Absalão enviou a Aitofel, o Gilonita, o conselheiro de Davi, da sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia sacrifícios. E a conspiração foi forte, porque o povo aumentava continuamente com Absalão. E ali chegou um mensageiro a Davi, dizendo: Os corações dos homens de Israel estão com Absalão. E Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, pois de outra sorte não escaparemos de Absalão. Apressai-vos para partir, para que ele não nos alcance subitamente e traga o mal sobre nós, e fira a cidade com o fio da espada. E os servos do rei disseram ao rei: Eis que os teus servos estão prontos para fazer qualquer coisa que o meu senhor, o rei, indicar. E o rei seguiu, e após ele toda a sua casa. E o rei deixou 10 mulheres, as quais eram concubinas, para cuidar da casa. E o rei se foi, e após ele todo o povo, e esperou em um local afastado. E todos os seus servos passaram adiante dele, e todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens, os quais vieram atrás dele desde Gate, passaram adiante do rei. A lealdade de Itai. Então disse o rei a Itai, o geteu: Por que tu vais também conosco? Retorna ao teu lugar e permanece com o rei, porque tu és um estrangeiro e também um exilado. Posto que vieste somente ontem, deveria eu, hoje, fazer-te subir e descer conosco? Vendo que vou para onde posso, retorna, e traz de volta os teus irmãos. Misericórdia e verdade sejam contigo. E Itai respondeu ao rei e disse: Como o Senhor vive, e como o meu senhor, o rei, vive, certamente no lugar em que o Senhor, o rei, estiver, seja na morte ou vida, ali também estará o teu servo. E Davi disse a Itai: Vai e atravessa. E Itai, o geteu, atravessou, e todos os seus homens, e todos os pequeninos que estavam com ele. E toda a terra chorou com voz alta, e todo o povo atravessou. O rei também atravessou o ribeiro de Cedrom, e todo o povo atravessou em direção ao caminho do deserto. Zadok, Abiatar e Hussai voltam para Jerusalém, e eis que também Zadok e todos os levitas estavam com ele, carregando a arca do pacto do Criador, e eles assentaram a arca do Criador, e Abiatar subiu, até que todo o povo terminou de sair da cidade. E o rei disse a Zadok: Carrega de novo a arca do Criador para dentro da cidade. Se eu achar favor aos olhos do Senhor, ele me trará de novo, e me mostrará tanto ela quanto a sua habitação. Mas se ele assim disser: Não tenho em ti deleite algum, eis que aqui estou, que ele faça comigo como bem lhe parecer. O rei disse também a Zadok, o sacerdote: Não és tu um vidente?
Retorna à cidade em paz e contigo os teus 2 filhos, Ahimaás, o teu filho, e Jonatas, o filho de Abiatar. Vê que esperarei na planície do deserto, até que ali chegue palavra vinda de ti para me certificar. Portanto, Zadok e Abiatar carregaram a arca do Criador de volta a Jerusalém, e eles esperaram ali. E Davi subiu pela subida do Monte das Oliveiras, e chorava enquanto subia, e tinha a cabeça coberta e seguia de pés descalços, e todo o povo que estava com ele cobria cada qual a sua cabeça, e subiam chorando enquanto subiam. E contaram a Davi, dizendo: Aitofel está entre os conspiradores de Absalão. E Davi disse: Ó Senhor, rogo-te, torna em loucura o conselho de Aitofel. E sucedeu que, quando Davi chegou ao topo do monte, onde ele adorava ao Criador, eis que Hussai, o arquita, veio encontrá-lo com as suas vestes rasgadas e terra sobre a sua cabeça, a quem Davi disse: Se passares adiante comigo, então tu serás um fardo para mim. Mas se retornares à cidade e disseres a Absalão: Serei teu servo, ó rei. Como eu fui servo do teu pai até aqui, assim serei agora também teu servo. Então poderás derrotar o conselho de Aitofel para mim. E não tens tu aí contigo Zadok e Abiatar, os sacerdotes? Portanto, será que qualquer coisa que ouvires da casa do rei, tu a contarás a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes? Eis que eles têm ali com eles os seus 2 filhos, Ahimaás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. E por eles vós enviareis a mim tudo o que puderes ouvir. Assim Hussai, o amigo de Davi, entrou na cidade, e Absalão entrou em Jerusalém,